Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. O Brasil nunca foi para amadores. Trabalhadoras e trabalhadores brasileiros sabem disso melhor que ninguém. Antes do dia clarear, já estão de pé, enfrentando ônibus lotados, desbravando ruas esburacadas e chegam ao batente quando muitos ainda estão despertando. Enquanto uns garantem privilégios de folgas generosas, outros mal conseguem um salário que cubra o básico. A promessa de valorização esbarra na realidade de servidores públicos que veem seus direitos sendo desmontados no Legislativo, no STF e até na mesa de negociação. E se engana quem pensa que o aperto é só no serviço público. O trabalhador de aplicativo roda a cidade inteira sem descanso, sem garantia. No campo, a enxada pesa ainda mais sob o sol que queima sem dó. No comércio, a jornada se estica e o salário encolhe. Diante disso, surge a pergunta: até quando? Talvez a resposta esteja na organização, na luta, no pulso firme de quem não aceita um futuro em que apenas alguns têm vez. Para aprofundar essa conversa e abordar outros temas importantes, em nossa entrevista especial deste sábado, recebemos Caroline Rejane, vice-presidente da CUT Sergipe. Então, fique com a gente. Vamos juntos tecer esse programa, falar das batalhas que nos cercam, dos direitos que não podemos abrir mão e das lutas que constroem o amanhã. TV Sintese está no ar. Preste atenção no importante recado do Departamento Jurídico do Sintese. Vem aí, o direito é seu. Olá, professores e professoras. Você sabia que pode ter contribuído para o INSS acima do teto e pode ter o direito à restituição desses valores? Isso pode ocorrer quando a sua contribuição mensal ultrapassa o limite do sistema da Previdência Social. A boa notícia é que você pode reaver esses valores pagos a mais. Porém, é preciso entender se realmente há um erro e qual o valor correto a ser restituído. Por isso, o Sintese está aqui para ajudar você a compreender os detalhes dessa questão e te orientar sobre como proceder. Se você tem dúvidas, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sintese. Não deixe para depois. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. O Cine Resistência deste sábado coloca em cartaz o documentário Como Ela Faz. Como Ela Faz, que discute a equidade de gênero no Brasil através da rotina de 12 mulheres. O curta revela o significado amplo e complexo da palavra trabalho na vida delas. Trabalho que vai muito além do profissional, abarcando a mãe, a esposa, a cuidadora, a provedora, a sonhadora. Ilustrado a partir de imagens e testemunhos pessoais, mulheres das mais diferentes profissões revelam as adversidades vividas por elas em suas jornadas diárias em busca de maiores oportunidades no mundo do trabalho. Esse documentário está disponível gratuitamente no YouTube. Nem todo mundo se conforma com o roteiro pronto.
Tem gente que questiona, enfrenta, insiste. Caroline Rejane é desse time. Vice-presidente da CUT Sergipe, batalha para transformar o rascunho precário do trabalhador e da trabalhadora em artigo final, assinado com dignidade e justiça. Enquanto direitos são atacados e negociações se arrastam, ela está lá, construindo pontes, puxando o debate, segurando a linha de frente. Hoje a conversa é com ela. Vamos falar de luta, desafios e do que ainda precisa ser reescrito nessa história. Boa tarde, Carol. Seja muito bem-vinda à TV Sintese. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, Luana. Boa tarde também à produção do TV Sintese. Obrigada por estar aqui com a gente. A recente divulgação do relatório Revisão de Políticas Públicas para Equidade de Gênero e Direito das Mulheres, pelo TCU, destacou avanços e retrocessos nas políticas para as mulheres no Brasil. Carol, como a CUT avalia os impactos do retrocesso institucional e quais ações estão sendo aí planejadas para poder fortalecer a agenda da equidade de gênero? O que a CUT tem feito e tem discutido, tanto aqui em Sergipe e também nas estaduais, a CUT nacional, é que não só para a luta das mulheres, mas para todas as outras lutas, a gente precisa de mobilização. A gente está às vésperas do 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, com várias pautas, inclusive essa questão do fim da jornada 6x1, porque a gente sabe o quanto isso afeta a vida das mulheres. A gente já teve oportunidade de falar aqui e também nos outros programas do Sintese, seja de TV, seja de rádio, que a gente precisa avançar nessas pautas. A gente sabe que há um sério problema. As mulheres trabalham tanto quanto os homens em trabalhos iguais aos homens, mas recebem menos. O início do debate e ter uma equidade foi um avanço, mas a gente está na luta para que os retrocessos eles não suplantem os avanços. A gente sabe que as lutas por direitos e por mudanças, inclusive, de paradigma dentro da sociedade, ela tem avanços e tem recuos. A gente está agora num momento que é preciso mobilização, é preciso unidade e é preciso mobilização nas ruas. Porque sem pressão nas ruas, o direito não chega, o direito não avança e a luta das mulheres também não avança. Certamente, Carol. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou prioridades econômicas para 2025, incluindo a isenção do imposto de renda para rendimentos de até R$5.000 e o fim dos supersalários. Carol, como a CUT avalia essas propostas e como elas podem impactar aí na redução dessa desigualdade salarial que é explícita em nosso país? É isso. A taxação das grandes fortunas, e é preciso explicitar o que são grandes fortunas. Grandes fortunas, a gente está falando de mais ou menos 2.500 pessoas num país onde vivem 210 milhões de pessoas. Onde essas 2.500 pessoas, ela tem mais do que 100 milhões de habitantes, por exemplo. Então, quando se avança em termos de proposta governamental, de taxar as grandes fortunas, de ter um patamar maior de isenção no imposto de renda, é você buscar redistribuir, e usando uma expressão econômica bem antiga, faz o bolo crescer e redistribui, mas redistribui a partir dos que já ganharam muito e continuam ganhando, porque, como eu tinha falado na outra resposta, a gente tem um governo progressista, do Partido dos Trabalhadores, mas para que ele estivesse lá, foi feita uma amplíssima coalizão. E essa coalizão também quer a sua fatia do bolo. O Congresso Nacional hoje, Câmara dos Deputados e Senado Federal é responsável se essas políticas não avançarem. Taxação das grandes fortunas, aumento no valor da isenção do imposto de renda, porque inclusive isso são questões até mínimas dentro das necessárias, da mudança de estrutura do que é a política financeira hoje no nosso país. Grandes fortunas, explicando para quem está em casa e fica, mas o que é esse negócio de grande fortuna? E vocês ficam falando, é o seguinte... você que está em casa, que está assistindo o programa, a gente paga X imposto. Por exemplo, como a tabela do imposto de renda não é atualizada há trocentos anos, 1/3 do meu salário é imposto. Vai para o imposto.
Mas esses grandes empresários, gente, eu estou falando de gente rica, riquíssima. Não é quem tem uma casa ali no Mosqueiro, não. Eu estou falando de gente que viaja para a Europa como a gente vai ali no Augusto Franco, como vai ali na Atalaia. É esse tipo de gente que está falando que vai para os Estados Unidos, que vai para a Europa, que vai para tudo quanto é lugar. Assim, num piscar de olhos. É esse nível de gente rica que a gente está falando, de gente milionária, de gente bilionária. E eles não pagam os impostos que eles deveriam pagar pelo tanto da fortuna que eles têm. Então é fazer com que quem tem mais, pague mais, e quem tem menos, pague menos. O STF autorizou a contratação de servidores públicos pelo regime da CLT, o que gerou preocupação sobre a estabilidade do serviço público. Carol, qual a posição da CUT Sergipe em relação a essa questão e o que está sendo feito, quais medidas estão sendo adotadas para poder enfrentar esse cenário? É um cenário grave, gravíssimo, porque você está destruindo o serviço público de dentro para fora. A gente teve, inclusive, aqui em Sergipe, um cenário como esse, no PCCV, que foi tirado as primeiras letras da carreira, então agora todo mundo começa... Todo mundo não. Quem já está da letra E em diante vai, então se você não tem as primeiras letras, não vai ter concurso público. Então, quando não se tem concurso público, quando os postos são por outras pessoas que não fizeram concurso, que não estão dentro do que se deveria ser o serviço público vai se destruindo. Porque até pelas questões, é um palavreado muito bonito, às vezes, a solução de continuidade. Quem está na saúde, às vezes na educação também, em outras situações, quantas vezes, na saúde principalmente, eu sou atendida pelo médico tal. Só que o médico tal só tem 2 anos de contrato. Aí acabou o contrato. Aí o médico não volta mais. Aí vai ser outro médico, que vai ter que começar a ver todo o prontuário do paciente, para começar o tratamento todo de novo. Quando o STF abre essa possibilidade, volto a dizer, é destruir o serviço público de dentro para fora. E as consequências, quem vai sofrer é quem mais precisa do serviço público. Então a CUT tem buscado dialogar com deputados, para que em algum momento isso não avance. O STF autorizou, mas obviamente tem situações que precisam passar pelo Congresso Nacional, busca de diálogos com o próprio governo federal, para que isso não avance. Teve inclusive concurso unificado, que chamaram dos Enem dos concursos e tal, mas o que a gente precisa mais é de mais gente no serviço público. Porque criaram uma ilusão de que tem servidor público demais. Não tem. Pesquisas, mas não sou eu, Caroline, vice-presidente da CUT, que está dizendo que não tem servidor público demais. É pesquisa. Comparado outros países, na proporção da população, o Brasil tem menos servidores públicos do que deveria. E isso, a população pobre, falo nós porque eu não sou rica, porque afinal eu não tenho grande fortuna, eu pago imposto, então eu seria rica se eu não pagasse imposto. Aí eu já estaria em outro patamar da sociedade. Então nós que precisamos dos servidores públicos e precisamos do serviço público prestado por servidores públicos concursados, é que vamos ser prejudicados. Então a gente está, inclusive, em planejamento, a própria CUT Nacional está em planejamento, a CUT Sergipe está em planejamento para ver ações de rua, porque eu vou dizer isso a todo momento. A rede social é importante, o grupo de WhatsApp, que a gente adora falar meu mundo de coisa, e bota textão, e bota foto, e bota meme, mas se não tiver pressão na rua, Luana e quem está nos assistindo, a gente só vai ter retrocesso. Pois é, e aí como você falou, quem vai pagar o pato é sempre a população mais necessitada. Carol, você começou aqui na nossa entrevista falando um pouco sobre isso. A CUT Nacional, ela reafirmou recentemente a defesa da redução da jornada de trabalho sem a perca de salário, né? Sem redução no salário. Então, conta pra gente como é que essa pauta está sendo tratada aqui em Sergipe e quais são as perspectivas disso, né? Dessa redução de jornada sem redução
do salário se tornar algo real e palpável aos trabalhadores e trabalhadoras. Dentro das ações, assim, principalmente desde 2013 para cá, ou seja, a gente já está falando de 12 anos, parece que foi um dia desse, mas a gente já está falando de 12 anos. De 2013 para cá, a Central Única dos Trabalhadores tem construído, junto com as demais centrais e movimentos sociais, movimentos populares, movimento estudantil, lutas unificadas. E o fim da jornada 6x1 é uma delas, porque há possibilidade, sim, de redução, da extinção da jornada 6x1, de a gente avançar, como algumas categorias já têm uma jornada de 5x2, e até mesmo que é o objetivo final dessa luta contra a jornada 6x1, é a gente ter uma jornada de 4x3. Mas não pense que vai faltar emprego, não é. Hoje a gente vive um cenário de que o supermercado abre todos os dias, em qualquer dia. Quem tem um pouco mais de 25 anos, que aí é o meu caso, a gente lembra de um tempo em que o supermercado fechava aos domingos. Sim. E todas as pessoas sobreviviam com o supermercado fechado aos domingos, com comércio fechado no feriado. Sabe? Porque assim, quem vive, você que está em casa, que está nos assistindo, que assim, conseguiu uma folga no sábado, porque quem está nos assistindo é porque ou já tem um avanço de categoria, que tem uma jornada 5x2 e sábado está em casa, mas tem quem está assistindo que, por acaso, essa semana, a folga caiu no sábado e está nos assistindo. O quão é difícil você trabalhar 6 dias na semana e só um dia de descanso. Você não tem vida. Então, a gente, aqui em Sergipe, está fazendo essas lutas conjuntas. Final de semana passado teve um ato, inclusive, dos companheiros da CSP com lutas, mas dentro da própria pauta do 8 de março, o fim da jornada 6x1 está lá, em todas as ações que têm sido feitas. Também a pauta da jornada 6x1 está lá colocada, porque ela precisa ser mudada na Constituição. Porque depois da reforma trabalhista, fizeram uma narrativa de que empregado negocia com o patrão. Minha gente, vamos lá, quem está aí no dia a dia, pensa qual o poder que você sozinho tem para negociar com o patrão? Então, o fim da jornada 6x1 não é só uma questão de negociação. Ele precisa estar na lei. E para estar na lei, vou repetir novamente, teremos que estar nas ruas, pressionando o Congresso Nacional a fazer essa mudança. Porque se a gente não pressionar, não vai mudar. Carol, muito obrigada. A gente chegou aqui ao fim da nossa entrevista e é super importante trazer essas temáticas que envolvem diretamente a vida, o dia a dia do trabalhador, que muitas vezes sequer, justamente por uma jornada 6x1, tem tempo de fazer esse tipo de reflexão, de quanto ele está sendo roubado do seu tempo, da sua família, da sua intelectualidade. Então, muito obrigada e volte sempre. Obrigada a todos do TV Sintese. Estou sempre à disposição para estar nesse espaço. Durante o programa de hoje, discutimos com Caroline Rejane, vice-presidente da CUT Sergipe, a revisão de políticas públicas para equidade de gênero e direitos das mulheres. Um tema que escancara o quanto há a ser feito. Carol não apenas ocupa espaços, ela tem lugar de fala. Mulher, negra, trabalhadora e sindicalista. Conhece por dentro as barreiras que ainda tentam limitar, silenciar, excluir. Se a desigualdade persiste, não é por falta de competência, e sim por estruturas que se agarram a privilégios. Carol fala a partir da realidade que enfrenta todos os dias. Enfrenta, questiona e propõe. Porque cruzar os braços jamais esteve entre suas alternativas. O trabalho segue, o programa termina, mas ainda resta uma questão. Até quando seremos reféns de um sistema que insiste em rascunhar a igualdade sem nunca publicá-la? TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.